E aí, minhas divas, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso Divas Pod. Boa noite. E hoje nós estamos com a diva maravilhosa, Thaís Lima. Bem-vinda, tá? Boa noite. Muito obrigada de você ter aceitado o nosso convite para vir aqui no Pod. Tenho certeza aí que a sua história vai ajudar muitas mulheres aí, empreendedoras que querem crescer assim como você, ter seu resultado, e vai ser muito legal. Bom, para começar, eu queria muito que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história, como que foi a sua trajetória até você chegar onde você está hoje. E é isso. Meu nome é Thaís Lima, eu estou na área da micropigmentação há mais de 6 anos. Atuo como designer de sobrancelha desde os 13 anos de idade, então já estou aí há 12 anos mais ou menos atuando na área. Né? Atualmente sou mãe, empreendedora, vivo uma loucura. É sobre isso? Vivo uma loucura. Sou trainee, né, master trainee de uma das maiores academias do Brasil de micropigmentação. E eu amo elevar a autoestima das pessoas e levar para todo mundo o meu conhecimento. Eu adoro compartilhar. E é isso que eu busco hoje em dia, né? Levar muito conhecimento para as pessoas, que esse é o meu foco atualmente, que é a ministração de cursos e palestras. Tá. E aí, quando você começou, me conta um pouquinho, com esse começo seu, você começou a fazer as unhas, sobrancelhas bem novinha, aí como que foi essa trajetória até você chegar hoje, assim? Você já trabalhou com alguma outra coisa? Como que foi? Me conta. Desde muito nova, eu sempre trabalhei na área da beleza. Então, eu fazia a unha e trabalhava com design de sobrancelhas. Eu sempre captava as clientes da minha mãe, que é cabeleireira. Então, eu cresci nesse meio. Quando eu, de 17 anos para 18, eu comecei a fazer estética, né? E aí, eu me formei em estética. E a docente desse curso, né, que eu fiz de estética, ela falou pra mim, tá, nossa, você leva tanto jeito com sobrancelha, por que você não faz um curso de microblending? E eu falei pra ela, nossa, mas eu tô aqui me formando em estética e eu não vou exercer, atuar nessa área? E ela falou assim, não, mas eu acho que você pode agregar isso, que você manda muito bem, você tem um dom, assim, com sobrancelhas, e eu acho que é uma área super bacana, e nisso tinha acabado de chegar aqui no Brasil, né? Era uma técnica super inovadora. E aí eu peguei e fiz um curso com ela. Só que nesse curso, eu fiz sobrancelhas no dermógrafo, no Tebori, fiz fio a fio, shadow, aprendi olhos, aprendi despigmentação, tudo, né? aprendi lábios, tudo. Então, assim, eu não consegui, de início foi um impacto, assim, pra mim, eu não conseguia olhar e gostar, 100%. Por quê? Porque como eu aprendi a fazer tudo de uma vez... É muita informação, né? É muita informação. E aí eu não conseguia desenvolver tudo com excelência, né? Mas aí eu comecei a seguir vários profissionais da área e foi aí então que eu conheci a Nanda Gama, né? Que é a CEO da academia que atualmente eu faço parte. E através disso eu comecei a ver que realmente eu tinha domínio das técnicas. E isso tem quanto tempo? Em 2017, eu fiz o meu primeiro curso com a Nanda Gama, porque eu estava sentindo bastante dificuldade, né, em executar a técnica de fios, e era o que realmente eu tinha mais procura, né, e não estava satisfeita com a técnica que eu estava executando. E aí eu fui para São Paulo. Só que assim, nesse meio tempo em que eu fazia tudo isso, né, que eu aprendi tudo isso na micropigmentação, eu também dançava. Então era muita coisa, então eu não tinha foco 100%. E aí eu fiz o meu primeiro curso, né, com a Nanda. Foi onde realmente eu descobri que era aquilo que eu queria, que era aquilo que eu precisava pra mim. E aí eu comecei a focar. Aí nisso eu me especializei primeiro em sobrancelhas, depois eu fiz um outro curso, aí eu fiz um curso de lábios. E aí eu percebi que estava tendo muita procura de sobrancelhas e eu não estava conseguindo solucionar alguns casos, né? Porque só fio a fio não dá para todo mundo, né? Às vezes a pessoa tem uma micropigmentação anterior, precisa neutralizar as sobrancelhas, ou então só fios não faz todo aquele preenchimento necessário para uma sobrancelha ficar com um aspecto mais natural. E aí, em 2018, eu fiz uma especialização também com a Nanda, porque eu gostei muito da metodologia. Nisso eu já estava atraindo mais clientes, estava tendo mais visibilidade por conta da minha técnica, né? E aí eu fiz esse curso. E aí no final do ano,
eu fui convidada pela Nanda, né, pelo projeto, a primeira edição do projeto dela, que se chama Gama Artist, né, que é um projeto direcionado a profissionais atuantes, né, na área que se especializaram ou realizaram qualquer curso dentro da academia com a metodologia da Gama Academy. E se destacaram, né? Isso. E aí foram selecionadas 10 meninas, né, uma de cada canto do Brasil. E aí nós fomos pro Rio de Janeiro, tivemos uma imersão, foi super legal. Eu acompanhei essa época. Você acompanhou? Eu acompanhei o evento, foi muito legal. E pra mim foi tipo assim, gente, eu tinha acabado de fazer uma especialização, fazia 6 meses, eu nem no meu maior sonho Surreal, eu imaginava que... Porque a Nanda, ela sempre foi muito referência na área, né? Desde a época que ela maquiava. É verdade. Então, assim, pra mim foi um sonho. Era tipo alguém que é fã da Beyoncé. Não, é tipo isso. Porque na nossa área é assim, a gente se espelha verdade. sempre em alguém, né? E aí, ser vista e ser reconhecida por um dos maiores nomes da micropigmentação, pra mim, foi algo, assim, surreal. E eu realmente falei assim, todo mundo falou pra mim, mas, nossa, você vai investir nisso? Tipo, nunca aconteceu, nunca teve uma edição. E eu falei, não, eu vou porque eu gosto da metodologia, eu tenho certeza que vai ser sucesso. Sim. E aí eu fui, encarei e fiz, né? Entrei pro projeto. E aí, logo em seguida, a gente entrou numa imersão muito grande, assim... Não só com técnicas, porque de técnica, ali estava fácil para a gente evoluir. A gente começou a trabalhar mais a fundo, né? Por exemplo, trabalhamos com marketing digital, né? Posicionamento profissional. Toda a parte complemento que a gente sabe que tem que ter. Porque senão, uma profissional que só faz técnica, ela pode ser excelente no que ela faz. Como a gente sabe que tem muitos profissionais que são excelentes em técnica, mas eles não conseguem se destacar, se tornar referência, ter resultado com o cliente. Por quê? Porque não tem o restante, né? A parte de divulgação. Se ninguém te conhece, ninguém vai comprar de você. Um atendimento de qualidade, né? E aí você foi fazendo um treinamento lá na Gama de todas essas partes também. Sim. E é muito importante, né, amiga? Todo esse complemento, assim. E também você realmente acreditar no que você está fazendo, porque senão você não consegue deslanchar. Foi o diferencial, porque a partir do momento que eu entendi que a técnica munida de materiais de qualidade como fonte de divulgação, eu consegui atrair mais clientes, né? Porque, na verdade, o cliente, ele chega ali na nossa rede social, ele quer tudo de cara. Sim, uma ele vitrine, não quer ficar procurando, as Uhum. pessoas são preguiçosas. Uhum. Então, o que acontece? A pessoa, por exemplo, se ela manda um WhatsApp para sua agenda e você demora um dia para responder, ou furou o pneu, ela já gastou o dinheiro com aquilo. Uhum. Gente, é verdade. Não é? E micro é muito assim. Muito. Exatamente. Eu falo que é muito parecido com tatuagem, porque a gente faz muita tatuagem no impulso. Não sei você, mas eu tenho bastante tatuagem e a gente faz no impulso. Dá um fogo, né? E a gente vai namorando. Aí chega uma hora que você fala assim, vou fazer agora. Se não for agora, eu não faço mais. E micro é a mesma coisa. É a mesma coisa. Por exemplo, quando eu quero consumir alguma coisa, isso é muito importante, independente da área que a pessoa estiver seguindo. Quando eu quero consumir, eu quero comprar algo, eu abro ali a rede social, porque a pessoa pode vir e falar pra mim, olha, a Thaís, ela é muito boa. Mas qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você quer confirmar se eu sou realmente boa. Aí você vai entrar na rede social. Você quer fazer boca. Se você entrar, rodar e só tiver sobrancelha, ou só tiver foto minha lá falando, você gostaria de saber disso? A pessoa vai perder o interesse. Sim. Você não vai conseguir vender. Então, não é só você ser bom tecnicamente. Você precisa ter um feed, né? Que hoje uma em vitrine, dia né? é uma vitrine. Você precisa estar ali trabalhado, por exemplo, com destaques, com coisas, né, direcionadas ao público, porque senão você não vende. E eu aprendi tudo isso, tanto é que meu feed de, tipo, 2017, mudou começo totalmente. de 2018, se transformou totalmente. Eu agreguei muito valor. Aprendi também, dentro do programa, a treinar funcionários, né, a trabalhar a conversão de vendas, que não existia isso, né? Então, para mim, assim, foi um combo, né? E a partir disso tudo, eu comecei a ministrar o meu próprio curso, sendo artista, né? Comecei a ter mais visibilidade nas redes sociais. Graças a Deus, meu público é bem orgânico, então eu nunca precisei comprar, fazer nada disso. Todo mundo chegou por indicação, porque a pessoa começou a ver a vitrine lá e viu, falou, nossa, legal. E um vai espalhando para o outro, né?
E aí, logo entrou a pandemia. Né? Parou o mundo, né? Parou o mundo. E aí, foi aonde eu mais fiz dinheiro. Foi onde eu mais cresci também, gente, na pandemia. É louco, né? Até hoje eu não sei explicar muito bem o que aconteceu. Eu acho que na pandemia, como a gente ficou um tempo parado, porque assim, por mais que a gente trabalhou muito na pandemia, mas foi um pouco tempo depois. Bem no comecinho, todo mundo parou um pouco, né? Pelo menos uns 2 meses. Isso. Ficou bem... Nesse tempo, a gente teve tempo de criar conteúdo, a gente teve tempo de estudar um pouco mais. Se preocupar em ganhar dinheiro. Exatamente. E aí, então, o que vai acontecer daqui a alguns exatamente. meses? A gente começou a colocar algumas estratégias em prática, mesmo que inconsciente. Eu mesmo comecei a fazer muita coisa na pandemia, que depois, na hora que voltou, eu tive muita aluna. Por quê? Porque eu tava nutrindo esse Instagram nesse período que tava fechado. Sim. Então, quando você, mesmo que você passe por uma situação difícil, né, uma fase difícil de agenda, mais vazia, às vezes eu vejo quem está começando, mas a pessoa ela não se concentra em criar coisas. Se você não tem uma agenda cheia ainda, você tem tempo, certo? Então, aproveita esse tempo para estudar, para treinar, para aprender coisas sobre essas partes que complementam, igual você falou, o marketing, a parte de Instagram, vitrine. E assim, hoje a gente tem muito conteúdo disponível, gente. Você não precisa mais necessariamente de um curso, né? Especializado nisso. Exatamente. Então você consegue, com muitos conteúdos que a gente vê disponível, de dicas, já conseguir colocar alguma coisa em prática, né? Só que você tem que se dedicar, como tudo, né, amiga? Ah, não, com certeza. A pessoa que fala assim pra mim, eu não tenho tempo e também não tenho dinheiro. Alguma coisa tá errada, porque se você não tá usando o seu tempo para ganhar dinheiro... Alguma coisa, a conta não está fechando. Peraí, a conta não fecha. Eu postei isso, inclusive, esses dias, né? Então, o que aconteceu? Na época da pandemia, as pessoas estavam o quê? Preocupadas em serem dispensadas do serviço CLT, né? Porque a gente... O que acontece? Eu percebo que muita gente tem medo de sair do CLT justamente porque tem a segurança de estar ali. Ok, se você ganha, por exemplo, R$1.700 por mês, mais a cesta básica, e ali para mim tá confortável. Se você fizer 5 a 6 micros, cobrando no valor de R$500... Você já passou. Sim. Trabalhando para você, podendo fazer seu horário, podendo sair, não tendo ninguém para mandar em você. Mas aí as pessoas falam, mas como é que eu vou conseguir cliente? Mas não é assim tão fácil. Por exemplo, eu nunca atendi uma ruiva, né? Eu nunca atendi uma ruiva. Mas você tem um material para divulgar, para chamar a ruiva? Então você tem que criar esse conteúdo. Exatamente. É que as pessoas não querem fazer nada de graça. Não quer fazer nada de graça. Sim, se você não tem material, igual a gente estava conversando antes do pod começar, tava mostrando pra Thaís alguns trabalhos que eu fiz recentemente de reconstrução, assim, de partes da sobrancelha que não tinha nada. E eu falei pra ela, olha, tem muita gente chegando por conta disso. Porque quando você mostra um tipo de trabalho, você vai atrair mais daquele mesmo estilo de trabalho. Você cria autoridade. Exatamente. E aí a pessoa fala, ela domina. Exatamente. Vou lá. Gente, se você, por exemplo, uma coisa que eu percebi muito, depois que eu comecei a dar curso, as minhas clientes começaram a me olhar com outros olhos. Por quê? Poxa, ela é tão boa que ela dá curso do que ela faz. Ensina. Exatamente. Entende? É isso mesmo. Então, as coisas, uma coisa complementa a outra. E quanto mais você posta um estilo de trabalho, por exemplo, se você faz uma sobrancelha marcadinha, você vai atrair clientes que gostam do quê? Sobrancelha marcadinha. Exatamente. Então, não adianta, gente, se você não gosta de um estilo de trabalho, se você postar daquilo, você vai atrair aquilo. Então, você precisa alinhar isso. Foco. Exatamente. E focar no que você gosta mais de fazer. Porque a gente fica feliz com o que a gente está fazendo. Porque, não sei você, eu, por exemplo, não sou muito fã de fazer sobrancelha marcada. Não é o meu estilo. Não é o meu estilo também. Então, assim, se eu postar e atrair, é um tipo de trabalho que se eu fizer, eu não fico satisfeita. Eu fico triste, assim. Não é você, né? Exatamente. Não é você. E aí, mas assim, por exemplo, quantas vezes eu peguei alguém lá no espaço, eu sem trabalhar, senta aqui que eu vou criar um conteúdo. Faça um design de graça, faça uma foto. Se você rolar meu Instagram, tem foto minha, que eu peguei uma caneta em gel colorida, na época que eu tava mais ou menos sem cliente lá no começo, e eu mesma marquei minha sobrancelha, tirei uma foto e postei. Sim. Então, assim, você tem como buscar isso. Você tem que ter atitude.
Por que a gente cresceu mais na época da pandemia? Porque a gente teve coragem de encarar isso. Sim. Mas peraí, eu vou ficar sentada aqui esperando a pandemia passar? Não tem como. Vou fazer o quê? Por que a gente cresceu tanto nessa época e a gente ministrou tanto curso? Porque muita gente viu uma oportunidade e ficou com medo de ser dispensado do serviço, né? E ali a pessoa viu uma oportunidade de empreender e ter o seu próprio negócio. Então, é por isso que nessa época aumentou muito o número de pessoas que abriram suas empresas. Sim. Se tornaram autônomas. E hoje em dia cresce ainda mais, porque as pessoas se renderam, né, a esse novo método de sobrevivência. Né? As pessoas conseguiram, para um lado, a pandemia serviu muito, porque as pessoas conseguiram sair da bolha. Sim. Né? Elas conseguiram ver que elas conseguem alcançar muito mais coisas do que ela estava ali no dia a dia, no conforto, dia a dia, né? No conforto. Naquele mesmo, né? As pessoas gostam de coisas muito palpáveis. Sim. E a nossa vida não é assim. Não é. E nada... Essa questão essa ilusão de que CLT é uma segurança. Gente, segurança em que sentido? Você pode ser mandado embora a qualquer momento. Não é seguro, entendeu? Só que quando você empreende, você também não tem segurança. Só que você depende de você. Sim. O que você está disposto a fazer, sabe? Que a pessoa tá ali com o dinheiro dela, ela tá satisfeita em acordar todos os dias 5h30 da manhã e trabalhar, né? Normalmente pegar um fretado e trabalhar, ficar o dia inteiro fora, longe da casa, longe do filho, chegar no final do dia, dormir, porque tá cansado, e aí ter aquele dinheiro só para pagar a conta e não ter a oportunidade de viver realmente a vida. Sim. Desfrutar, né? E ser empreendedor, ter o seu próprio negócio, tudo bem, a gente praticamente não descansa, porque você tem que fazer também seu não dinheiro. É fácil, gente, mas você tem, por exemplo, hoje eu não estou disposta. Você pode arranjar um jeitinho e ficar na sua casa. É isso que eu tento falar assim, para as pessoas que... eu queria tanto entrar na área da beleza, mas eu tenho medo. Mas medo do quê? Do bom? Porque, assim, medo de arriscar, você arrisca todos os dias. Sim. Você está arriscando todos os dias. Está arriscando sua vida indo trabalhar fora, saindo da sua cidade, indo para outra cidade para trabalhar, porque é normalmente isso que acontece com pessoas que trabalham em empresas maiores, né? Então, assim, você se arrisca todos os dias e não é feliz 100%. Não adianta. Até no último podcast a gente falou sobre isso, né? Gente, tudo é difícil. Você ser gordinho é difícil, você ser magra é difícil, trabalhar CLT é difícil, empreender é difícil, tudo é difícil. Só que você tem que escolher o seu difícil. O difícil que é um pouco menos difícil, que você vai ser mais feliz fazendo aquilo. Sim. Senão perde sentido. Eu já vi pessoas assim, trabalhou a vida inteira, chega no final da vida não fez nada, sabe? Passou e a pessoa nem viu. Então, assim, a vida é muito... passa muito rápido e, ao mesmo tempo, se a gente não cuidar, quando a gente vê, já foi. Não, com certeza. E agora que eu sou mãe, eu percebo muito mais isso, né? Essa flexibilidade, realmente, é algo que agrega muito no meu dia a dia. Eu sou uma pessoa muito família. Então, assim, para mim, a importância de eu estar vivendo momentos... acompanhando o crescimento dela, né? Isso, felizes com a minha filha, eu estar ali. Ela fica normalmente no período integral na escolinha, né? Pra eu poder trabalhar, né? Fazer as minhas atividades. E quando eu tava cuidando dela em casa, além de eu não estar feliz porque eu amo trabalhar, eu também não tava tendo tempo de qualidade com ela. Porque aí você não fica nem feliz com uma coisa, nem feliz com outra. Isso. E aí, a partir desse momento, agora eu estou 100% feliz, tendo a minha flexibilidade, quando eu preciso sair mais cedo, ou então tem algum dia que eu não preciso, que eu não posso, né, deixá-la na escola, eu tenho que ficar com ela, eu tenho essa flexibilidade de simplesmente reagendar, né, as minhas clientes ou alunos e estar ali presente 100% na vida da minha filha. E isso pra mim faz total sentido e é muito importante. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, gente, você ser autônomo, você engrenar na área da beleza é algo assim muito satisfatório. Tem espaço para todo mundo. Tem ser empreendedor hoje em dia é a melhor coisa que tem. É a melhor coisa que tem. Se você souber realmente trabalhar, você consegue ir muito à frente.
né? Tanto é que, de artista, por exemplo, da pandemia, depois eu me tornei master. Sim. Né? E aí, com isso, eu comecei a ministrar cursos com Pela academia. A didática da academia, através da academia, sendo indicada pela academia, né? Isso fez crescer mais ainda, né? Muito mais, ter uma visibilidade muito maior. Hoje em dia eu ministro curso para diversas profissionais, né? De todo o Brasil, Mato Grosso, Recife, vem gente de longe fazer curso comigo. Vem gente do próprio Rio de Janeiro, que tem academia lá, a sede da academia lá. As pessoas vêm até aqui. Mas se identificam com você. Pra fazer. Por quê? Porque tem espaço para todo mundo, entendeu? E aí agora eu já cresci mais um pouco dentro da academia, estou muito feliz, né? Me tornei trainee e esse plano de carreira para mim assim realmente fez total sentido, porque depois que eu ganhei a minha filha, eu fiquei um pouco frustrada de não conseguir desenvolver 100%, né, Como que foi, assim, os primeiros meses, assim que ela nasceu, aí você se viu, assim, uns meses sem trabalhar, porque, assim, quem empreende tem uma rotina muito louca, né? A gente, chega uma hora que a gente tem a agenda cheia, e aí você trabalha pra caramba, tem que fazer conteúdo, tem que fazer financeiro, tem que limpar, tem que fazer um monte de coisa. E aí, do nada, parou. Ao mesmo tempo que é um sonho viver isso, né? Mas como que foi, assim? E aí, depois, aos poucos, você foi se adaptando. Me conta um pouco mais, como que foi? Eu engravidei na pandemia. No ano que eu estava na maior loucura da minha vida. Sim. Onde eu estava crescendo mais do que tudo nessa vida profissionalmente. Sim. Onde eu comecei a ser mais reconhecida, comecei a ter mais aquele retorno, né? Sim. Do público, tanto em plataformas digitais quanto pessoalmente, né? E aí, quando eu engravidei, sempre foi meu sonho ser mãe, ter uma família. Eu sou uma pessoa bem família mesmo, né? Eu me senti muito sozinha. Não só, assim, com pessoas que já eram da minha rotina, do meu cotidiano, mas me ver longe do meu ambiente de trabalho, que era o local que eu me sentia segura, que eu me sentia eu mesma, né? Porque foi através da micropigmentação que eu descobri quem era a verdadeira Thaís Lima. Porque quando eu era mais jovem, eu sofria muito, né? Em relação às pessoas desacreditarem do meu potencial, né? Eu vivia numa bolha, assim. Eu falava assim, mas será que eu não vou ser capaz? As pessoas falavam assim, mas você só dança, mas você não é inteligente. Não vai ser nada. Eu já ouvi muito isso, né? Enfim, eu não tô aqui para contar uma história triste. Mas quando eu me vi ali dentro da minha casa, cuidando da minha filha, 24 horas por dia, eu me perdi. Eu perdi uma parte de mim, eu perdi uma parte da minha essência, entendeu? Do que eu sou. Mas aí eu comecei a entender que era só uma fase. Sim, é um processo, né? Era um processo de evolução, né? Tanto pessoal quanto profissional. E foi a partir disso que, graças a Deus, eu tinha uma grande rede de apoio, né? E eu me preparei para ficar mais ou menos 6 meses em casa. Então, quando eu engravidei da minha filha, eu trabalhei até 36 semanas, que são 9 meses. Então, trabalhei quase... Nossa, quase parindo. A Luísa estava saindo. Entendeu? E ela estava lá fazendo micropigmentação. Trabalhando que nem uma louca. Por isso que, nesse tempo aí da pandemia, os 2 anos foi o ano que eu mais faturei. Sim. Né? Tive um faturamento gigantesco. E aí, quando eu me vi assim parada, com 6 meses eu me preparei financeiramente, né, para pagar todas as contas, funcionários, se manter, para me manter, me organizei super bem, mas eu não estava preparada para ficar longe. Eu trabalho desde os meus 13 anos de idade. A gente me tá sendo acostumada, dona né? de casa, mãe. Tipo assim, meu brilho sumiu como pessoa, que eu me tornei realmente 100% mãe. Quem é mãe sabe que a gente... E aí foi aí que eu comecei a ficar... Chorava todos os dias, né? Eu falei, não, eu preciso de mim. Né? Aí coloquei minha filha na escola. Falei, nossa, agora eu vou trabalhar. Gente, foram os meses mais difíceis da minha vida. Porque eu marcava e tinha que desmarcar porque ela ficava doente. Mas assim, foi uma loucura, né? E aí eu chorava desesperadamente. Aí meu marido falava, calma, é só uma fase. Aí passa. Eu ficava, calma, vai passar. Mas eu tava desesperada. E aí, quando a minha filha tava com mais ou menos 1 ano e 2 meses, né? Eu recebi um convite
da Nanda, ela falou assim, olha, tá, vai ter um evento, o Go Lips, você não quer ir e tal? E aí eu falei, ai meu Deus, como que eu vou ficar 3 dias em São Paulo, longe da minha bebezinha? Aí a mãe que queria trabalhar fora... Já deu, já não tava voltou, querendo entendeu? sair, entendeu? O interior da mãe. Não deixa. Aí meu marido super me impulsionou, ele falou, não, vai que não sei o que, minha família também não vai. E aí foi que eu decidi participar do campeonato. E como mãe foi muito mais difícil. Porque eu não conseguia, porque a mãe que trabalha, ela é assim, a mãe que trabalha não tem, por exemplo, uma pessoa todos os dias ali pra... Né? Uma pessoa pra assessoriar lá dentro, tipo, cozinhar, lavar, passar, porque a gente é tudo, tem que fazer tudo, né? Então, assim, é muito mais difícil. Então, eu não tinha tempo pra fazer conteúdo, pra fazer nada, pra treinar, pra fazer nada. Então, eu tive, assim, eu vi ali uma oportunidade de me reencontrar. Então, a Luísa dormia e eu ficava até 4 horas da manhã treinando. Então, gente, tempo não é desculpa, tá? Falta de tempo não cansaço é também não, porque realmente, eu falo, se você quer chegar em algum lugar, você precisa realmente... E assim, a gente passa por algumas fases, né? E isso, independente da fase que você está vivendo, tudo tem um processo, assim. Se você não cuida, você chega no nível de exaustão, assim, a gente tem que aprender a equilibrar, né? Sim. E aí, conforme você foi vindo, uma coisa que eu queria te perguntar também, que eu vi que você falou, como que você se organiza financeiramente? Você sempre foi uma pessoa assim organizada com o seu dinheiro? Ou foi uma coisa que você foi desenvolvendo na cara dela? A gente tá ficando preocupada. Como que foi, assim, esse processo, né? Não dá pra colocar aquele filtro? Dá. Palhaço? A gente coloca. Porque quem empreende, a gente sabe que a gente tem que... Tipo assim, o mínimo de organização. Porque senão a gente aprende nem que se for na raça. Apanhando mesmo. Eu nunca fui uma pessoa organizada financeiramente. O dinheiro entrava... Confissões de Thaís Lima aqui pra vocês. Gente, é isso, vida real. Eu nunca fui uma pessoa organizada financeiramente. Sempre trabalhei muito, né? Porque além de eu trabalhar na área da beleza, eu também dançava, pra quem não sabe. Gente, como que foi essa transição, assim? Eu amava dançar, eu fazia por amor, porque por dinheiro, quem dança sabe. Só quem dança sabe o processo. Só quem dança sabe, dá um like. Então, assim, eu dançava porque eu realmente amava, porque um show, às vezes eu passava 12, 14 horas na estrada pra ganhar metade do que eu ganhava fazendo uma micropigmentação. Você fazia uma hora. Em 2 horas, entendeu? Então, eu fazia realmente porque eu amava. E aí eu me dividia. Durante a semana eu trabalhava fazendo micro, design. E de final de semana eu viajava pra fazer show. Gente, que loucura! E eu trabalhava com uma banda muito grande, né? Que era uma banda baile. Então a gente fazia muito show. Muito show. Era loucura mesmo, total. E aí no final do ano, que foi em dezembro, 2 meses antes de começar a loucura da pandemia, eu parei. Eu decidi encerrar a minha cadeira, a minha carreira. Eu decidi encostar a minha cadeira. É isso. Eu decidi, assim, encerrar a minha carreira. Sim. Como dançarina, né? E eu tinha começado a cantar também. Por quê? Porque eu não estava enxergando um futuro ali. Porque eu amava a micropigmentação. E eu não estava conseguindo atender a demanda que eu tinha, não estava conseguindo evoluir para ministrar cursos, né? Porque eu ficava viajando. E aí, eu nunca fui uma pessoa de fazer as coisas pela metade ou meia boca. Ou eu faço bem feito, ou eu não faço. Isso é característica de gente que dá certo na vida. Eu sou assim. Então, assim, quando eu vi que eu não estava conseguindo ser bem-sucedida em ambas as profissões, eu decidi encerrar a minha carreira como dançarina. Não que eu não dance mais, tá, gente? De vez em quando eu sobre isso, gente. Os hobbies da vida do crente. Mas, assim, não é algo mais como eu levo profissionalmente. Sim. Você entendeu? Agora é um hobby. Já estou até pensando, cogitando a hipótese de fazer uns showzinhos aí por aí. Olha, gente. Com banda baile, porque eu amo. Ela é terrível. Sou eu. Sim. Eu amo também, isso. Eu falo que a gente tem várias partes de nós, né? Sim. A gente não tem uma habilidade só, ninguém sabe fazer uma coisa só na vida. Só que a gente, com o tempo, a gente vai vendo com o que a gente mais identifica. E tem uma outra coisa também, que eu falo que
a gente tem a nossa intuição, que na realidade Deus falando com a gente, o que a gente tem que fazer realmente, né? E conforme vai passando o tempo, a gente vai vivendo o nosso propósito, não adianta. Com certeza. Por mais que a gente queira, assim, no começo a gente não entenda, mas com o tempo as coisas você vai entendendo que é a vontade de Deus para sua vida realmente. Não, com certeza. E aí eu decidi, né, me Focar. aposentar. Dar uma pausa. 25 anos, se né? aposentando. Eu decidi me aposentar, né? A vida é fácil, obrigada. Eu decidi me aposentar da micropigmentação, Misericórdia. sorry. Da dança. Da dança. E aí foi que eu realmente entrei de cabeça, mergulhei de cabeça na área, né? E aí aconteceu tudo isso. Eu tava no auge, assim, da minha carreira. Tava voando. Aí eu engravidei. Quanto tempo você é de casada? Eu tenho 2 anos de casado, mas eu estou junto com o meu marido há 11 anos. Vai fazer mas 11 aí, anos agora. Você engravidou da sua neném antes de você casar? Não, já era casada. Ah, tá. Quanto tempo sua neném tem agora? Minha neném tem 1 e... Hoje é que dia? Hoje é dia... Calma, gente. Hoje é dia 24? Hoje é dia 23. Hoje é dia 23. Sendo Amanhã gravado ela esse vai fazer 1 ano e podcast. 6 meses. Ai, gente, maravilhosa. Então o tempo voa, né? Muito E linda. agora, Mi, que eu tô começando a realmente me ajustar Olha, à gente, rotina. É não é muito fácil. difícil. Não É muito fácil. difícil. A criança fica doente. E mãe é mãe, não adianta. Não Você adianta. pode ter rede de apoio, pode ter o melhor pai do mundo, que é o meu marido, no caso, ele é incrível, faz tudo. Mas a mãe é mãe. Quando tá dodói, vai pedir a mamãe. Não É a adianta, mãe, gente. entendeu? É a mãe. E aí, Mi, quando eu tava bem assim... bem depressiva, assim, né? Não cheguei a entrar em depressão, porque é algo muito mais... Mas tava deprimida mesmo, né? Eu tava deprimida, porque eu não tava mais achando a minha essência. Não tava mais sendo quem eu sou. E aí eu decidi participar do campeonato, do Go Lips. Nossa, me conta tudo sobre esse campeonato. Como que foi o processo? Essa loucura. Foi incrível. Eu, primeiramente, assim, todo mundo falava assim pra mim, porque a gente, mesmo a gente sabendo o nosso potencial... A gente duvida, a gente acha que a gente é pequena. A gente tem aquela mania de se sabotar? Sim. Ou então de Duvidar da gente? eu sou uma pessoa que eu enxergo meu potencial. Eu sei que eu sou boa no que eu faço. A gente não pode negar, né? Sim. Só que às vezes eu fico com medo de ser desumilde. Sabe quando a gente... Não é verdade? Mas Mi? é porque eu acho que vem de uma coisa assim que a gente sempre ouve desde criança, né? A pessoa é metida besta. Então, assim, eu acho que tem uma diferença, assim, de você ser arrogante e de você saber o seu lugar. De você saber que você é boa numa coisa. Não adianta, né? Os resultados que igual você alguém que entrega, elogia. tipo assim, poxa... Quem entrega resultado, contra resultado não tem argumento. Não adianta. É igual, por exemplo, chegar pra você e falar, nossa, como você é bonita. Você fala, você acha? Ai, obrigada. Obrigada, Deus abençoe. Obrigada. Né? É isso. Então, assim, às vezes, pra algumas pessoas, isso realmente se soa como uma arrogância. Então, eu ficava meio assim, sabe, com aquele negócio assim, eu sabia que eu tinha muita chance de ganhar. Porque eu sou uma pessoa esforçada. Sim, exatamente. Eu sou uma pessoa esforçada. Então, assim, eu sabia que eu ia você dar é o meu melhor sangue. de mim, entendeu? Tipo assim, na hora que eu me proponho, que nem eu sempre fui uma ótima manicure. Mas por quê? Porque eu sempre Sim, estudava e fazia. Quando eu fazia design de sobrancelha, quando eu dançava. Então, assim, nossa, você era boa. Você dá tudo em tudo. Em tudo? Não, é é muito porque esforço. eu tenho dedicação. Entendeu? Então, assim, se eu faço bem feito. Isso Faz até ficar bom. até ficar bom. Eu também tenho esse entendeu? probleminha. E se eu ver que não é legal, não é pra mim, amada, Esquece. Sim. Não é Se pra for mim. fazer meia boca, né, amiga? A gente isso, nem a não começa. ser que a pessoa precise muito, eu vou lá e faço até uma faxina. É isso. Você entendeu? Então, assim, Do restante. eu falo assim, gente, eu sou pau pra toda obra, mas também, se não for pra fazer bem feito, eu não faço. Sim. E aí eu peguei, me inscrevi pra categoria de fios. Tinha mais de 130 participantes, né? Congressistas participando. E o processo seletivo era você fazer um vídeo atuando, né? Realizando um procedimento ao vivo, do início ao fim, desde biossegurança, materiais, mapeamento, tal, técnica, design, simetria, tudo. E aí eu fiz um vídeo e enviei. Só que esse processo durou mais ou menos uns 6 meses, se eu não... Nossa, a ansiedade, né? Meu Deus. E só foi revelado no primeiro dia do evento. Meu Deus, Então, gente. tipo assim,
Sem contar que você fica com aquele negócio, né? Ai, meu Deus, será que eu sou boa o suficiente e tal? E esse congresso, ele é muito sério. Então, assim, eu sabia que esse campeonato não teria nada assim por trás. Assim, Sim, não seria realmente comprado. é talento. Isso, porque a Idealização? idealizadora do evento, que é a Andrea Casagrande, não sei se você conhece. Nossa, ela é maravilhosa, gente. Ela é Meu incrível, Deus. ela é super séria. Ela e o marido dela, o esposo dela, né? Que Uns valores criaram, muito... né? O Go Lips. Então, assim, cara, desde o início eu soube que ia ser super sério. Tanto é que a gente chegou lá, tipo, Jurados? os jurados, eles nem puderam ver onde estávamos sentados, sabe? Foi, tipo, bem embaralhado depois. Então, assim, ninguém sabia. Né? Eles sabiam quem era os profissionais no início do vídeo, no processo seletivo. Mas depois que foram selecionados, tipo assim, no final, ninguém sabia quem era quem. Nem a Andréia, coitada, ela ficou sabendo. Só o marido dela, porque foi ele que organizou. a foto lá pra postar na hora. Então, tipo assim, foi muito sério. Porque a gente escuta muito por aí de campeonatos comprados, né? Então as pessoas acabam tendo esse medo, esse receio de participar. Sim, gente, é verdade. E o campeonato, quando você participa de um campeonato, o campeonato, ele é um pouco fora do que você tá acostumado a trabalhar ali no seu estúdio. É mais artístico, né? É mais artístico, porque é trabalhado numa pele sintética em branco. Sim. Não tem nada ali pra você... Por exemplo, eu trabalho com fios realistas, assim como você. Então, eu faço o fio exatamente como o fio da cliente. Quando não tem pelo, a gente cria. Tem esse lado todo Mas artístico. é muito difícil. Mas 90% dos clientes já possuem fios, uma arquitetura, uma estrutura. Tem a estrutura óssea também, que nos diz muito sobre, né, a arquitetura e o design que a gente vai propor para aquela cliente. Mas ali no campeonato não, é uma pele em branco, você não pode levar nada, molde, nada, você vai fazer à mão livre. Então foi realmente um desafio pra mim. E desde que eu me inscrevi, fiz esse vídeo todo, eu treinava. Minha filha, ela dormia, eu ficava tipo até 4 horas da manhã treinando muito. Eu enchia o saco de todo mundo que eu conheço, mandava. Aí eu mandava pros jurados, falava, o que você acha disso aqui? O que você acha desse treino? E aí eu me abri. O importante também, da nossa área, é ter humildade em reconhecer que você pode não ser tão bom quanto você acha. A gente sempre tem o que aprender, né? E ouvir palpites, né? Então, assim, eu nunca peguei e falei assim, não, eu já sou 100%, já, pra mim já é isso, eu já ganhei. Não, você tem que ter humildade em reconhecer que podem existir profissionais melhores que você. Então, eu sabia que existia uma chance de eu também não ganhar. E também entra uma questão, assim, nesses casos de campeonato, é nervosismo, gente, pelo amor de Deus, é muita pressão. Muita. Pra mim, na verdade, foi o que mais pegou. Porque você sabe que você é bom, você sabe que você tem capacidade, você sabe que você treinou muito pra aquilo. Mas na hora que você senta ali, na hora que eu sentei e olhei... Você viu aquele monte de gente? 9 profissionais, porque foram... De 130 foram selecionadas 10 finalistas. Na hora que eu sentei, eu olhei aquele monte de gente do meu lado, eu falei assim, misericórdia. O que eu vou fazer agora? Que eu falei, não, eu esqueci tudo, juro por Deus, até meu nome. Gente, é assim. Não, aí a Andréia falou assim, tem que colocar o número atrás e ninguém pode saber qual que é o seu número. Meu número era 07, nunca vou esquecer na vida, porque o nervosismo era tanto que eu só lembrava do número. Eu perigoso pra esquecer até o número, gente. E aí eu peguei e escrevi atrás e eu ficava assim, por onde eu vou começar? Eu não sabia por onde eu começava. Tipo assim, era simples, né? É, o que a gente faz no dia a dia. Faz uma sobrancelha, depois você... Ai, misericórdia, derruba. Aí, essa é a Thaís, gente. Eu sou ariana. Estabanada, igual eu. E aí, tipo, na hora que eu sentei lá, né? Eu já tinha treinado muito, que nem eu falei pra você. Me esforcei muito, treinei muito. Mandava mensagem, tirava foto, falava, e aí, o que vocês acham disso? Tal. Nossa, gastei tanto material. Toda sério, pele, eu comprei pele 20 peles brancas pra treinar. Meu Deus. E eu gastei todas elas assim, tipo, não fazia um parzinho, não. Fazia fileiras, assim, ó. Depois eu vou mandar foto pra você. Quero ver. E aí, nos últimos treinos, eu foquei só em 2 pares, porque eu não poderia errar lá. Era uma pele sintética apenas. Então, o que eu foquei? Eu foquei em levar uma quantidade certa de lâminas, por exemplo, se ocorresse alguma coisa com uma das lâminas, um pigmento certo,
Pra pele sintética... Você que tinha que levar as coisas. Eu que tinha que levar. Ah, tá. Eles davam a pele sintética, mas o assim, restante... eu poderia levar a minha também, entendeu? Mas o restante eu que tinha que levar. Então, assim, eu sou muito organizada no meu trabalho, então eu foquei em toda a estratégia pra dar certo. Sim, igual você faz no seu dia a dia que dá certo. Igual eu fazia no meu dia a dia. Então, as últimas peles que eu treinava, que eu treinei, eu treinava exatamente como eu iria fazer lá. Então, eu centralizava ela, eu acho que eu fui uma das únicas que fez no meio mesmo, assim, da pele. Sabe? Como se fosse... Certinho, sabe? O espaço mesmo, exatamente. Né? E aí, eu levei tudo certo. Tipo assim, se uma lâmina estragar, eu tenho mais 3. Se acontecer isso, eu levei até papel higiênico. Pra secar a pele. Gente, eu limpei toda a mesa. Você não sabe o que o jurado vai... Se você entrega um negócio lá, tudo arregaçado. Tá tudo porco, tá tudo... Então, assim, eu foquei nos mínimos detalhes mesmo. Assim, fui muito detalhista. Levei óleo, pra tirar os... Nossa, foi assim. Gente, minha mesa tava assim, ó. Depois eu vou mostrar uma foto pra você. Cheia de coisa. Meu Deus. Até lixo eu levei. Nossa, mas uma experiência única, né? Não, foi... surreal. Aí eu sentei, fiz, não gostei. Você tá brincando. Não gostei. Vi um monte de erro, porque... A gente sabe, né? A gente sabe que... tava tão nervosa que... Cara, eu não conseguia respirar direito, sabia? Eu, tipo assim, uma palpitação. Meu Deus, e eu tremia. Não sei se você já ficou nervosa. Já no dia do evento. A gente ficou. É uma palpitação, é um êxtase. É porque a gente se coloca... quando a gente se coloca numa situação que a gente nunca viveu antes, é a mesma sensação de quando você vai tirar a carta. Gente do céu. Verdade. Parece que o espírito sai do corpo. Senhor Jesus. Você deixa o carro morrer. Entendeu? Você sabe fazer um negócio, fez 20 vezes, só que aí chega na hora de fazer, e aí eu falo que é a mesma, entre aspas, né? Assim, tipo uma ilustração fazendo, né? Trazendo para a realidade, assim, de empreender. É a mesma coisa, a gente precisa desenvolver um autocontrole emocional, porque tem momentos que é muito difícil, vai exigir muito da gente. Tipo assim, esforço, muito esforço, igual essa trajetória que você teve de treino, gente, não é para amadores, né? Você tem que treinar mesmo. Então, tudo que a gente se propõe a fazer de novo vai ser difícil, não tem como. E tem a expectativa que as pessoas colocam em cima de você. Para mim, eu acho que foi o que mais pegou no nervosismo. Porque eu sabia que não tinha uma pessoa que eu falava ou que soubesse que eu estava participando do campeonato. Até pessoas que me conheceram lá no evento. Não tinha uma pessoa que não falava assim, você vai ganhar. Você fala, meu Deus, você não ganha, então, eu falei gente. Assim, gente, se eu não ganhar, vou ficar morrendo de vergonha. Eu falei, meu Mas é igual Deus. com o evento, quando eu fui fazer, o pessoal mandava pra mim assim, não, você tá organizando, vai ser perfeito. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, gente, vocês colocam uma expectativa que eu fico assim, tremendo na base. Quando eu fui entrar porque eu abri o evento, né? Eu falei, meu Deus, a hora que o pessoal começou a chegar, gente, eu falei assim, sangue de Jesus tem o poder. Eu falei, onde eu fui me enfiar? Não tem mais como ir embora. Não tem como mais, né, entendeu? Aí, a hora que eu fui entrar pra poder dar início no evento, gente do céu, espero que não tenha transparecido aí no dia. Mas olha, vou falar pra vocês agora, eu não sei nem o que eu falei. Eu esqueci de agradecer as palestrantes. Se elas estiverem vendo, muito obrigada. Valeu, gente. Muito obrigada, Deus abençoe. Próxima edição tem mais. E é sobre isso. E, amiga, eu queria perguntar pra você, como que você... O que você viu que mudou, assim, depois, em termos das clientes, das alunas? Depois que você ganhou o campeonato, você achou que deu mais autoridade ainda? Relevância. Sim. Né? Por exemplo, esse campeonato foi um dos maiores do Brasil. Tinha até gente de fora. Então, dentre tantas profissionais, eu subir no pódio, ganhar, ser reconhecida, né? E aumentou muito a relevância, sim, né, do meu trabalho. Visibilidade também, né? Aumentou muito a procura. E aí, até as minhas clientes, elas pegam e elas falam assim... Elas têm orgulho, né? Pela gente, né? Eu falei pra todo mundo que gente. você ganhou o campeonato, que não sei o que... Elas são assim, você entendeu? Então, as minhas também, desse jeito. Pra fazer, por exemplo, pra ministrar curso também. Inclusive, eu estou redigitando um conteúdo direcionado para campeonatos. Aumentou a procura de cursos e também tem a questão
de pessoas interessadas em serem treinadas para campeonato. Aí, amiga, você já me treina, que a gente vai ganhar, arrasta pra cima. Se você quiser, meu amor, é agora. Entendeu? A gente já faz aqui um plano e é sobre isso. E, inclusive, acho que ela vai vir em abril, porque ela vai participar do BSB. Gente, esse evento é incrível, né? Eu vi é porque agora eu vou ver os eventos, eu fico vendo a estrutura do evento. Quem sabe eu não vou participar desse campeonato? Você Entendeu? quer também? Vamos, amiga, vamos. Eu e minhas amigas, a gente já tá lá, ó. Me chama que eu vou. Gente, eu adoro me enfiar nas coisas que depois me arrependo. Depois eu chego na hora e falo, Depois sangue de Jesus! Mas, ó, vou te falar, não é... Gente, tem que ser muito forte pra participar de campeonato, porque a pressão psicológica então, surreal. realmente. É tipo assim, você tem que... E eu os últimos meses, né, eu me enfiei umas coisas assim... Do nada, né? Esse podcast, por exemplo, que eu resolvi criar um podcast do nada. E eu tenho um negócio assim, amiga, não sei se você tem isso também. Eu tô morrendo, mas eu finjo costume. Eu finjo que eu estou pleníssima. Nada, eu fazia 4 horas de show, minha filha. Entendeu? Pra mim isso era normal. Você finge costume. Você tá ali morrendo. Entendeu? É sobre isso. Dança da mãozinha, entendeu? Era bem isso. Sério, eu preciso ver esses vídeos seu, cara. Maravilhoso. Mas assim, eu já fiz show pra mais de 20 mil pessoas. E não chega nem perto. E o nervosismo que eu senti estando lá, participando desse campeonato, foi algo surreal. Nem quando eu palestrei pela primeira vez foi uma energia tão assim intensa. Porque parecia que era realmente algo que... Eu sabia que aquilo ia ser transformador pra minha vida. Eu chorei todos os dias do evento com saudade da minha filha. Entendeu? Ainda tinha isso, né? Além de ter sido transformador profissionalmente, foi uma transformação pessoal também, entendeu? Então, desde quando eu me tornei mãe, sendo empreendedora, a minha vida ela transformou totalmente. Eu pude ver quem realmente estava ali do meu lado, me apoiando, que normalmente é a família. Sim. Os amigos de 10%, porque eu sempre fui uma pessoa rodeada de pessoas. Né? Eu tenho esse meu jeito espontâneo, eu amo demais, eu abraço demais, eu faço amizade fácil. Então, eu sempre fui rodeada de muitas pessoas, mas amigos mesmo, de verdade, a gente sabe que tem poucos, né? E mesmo assim, de 100%, né, de pessoas que me rodeiam, eu sabia que 10% podia contar, e desses 10%, ainda quem sobrou esteve pouco. do meu lado foi 2%. Nessas fases, assim, difíceis, né? Que você foi vivendo, né? É muito, muito complicado, gente. Sim. E assim foi também no meu início de carreira. Muita gente não acreditou no meu potencial. Muitos amigos, muitas amigas, né? É que eu falo amigos assim, porque eu tenho muito amigo também homem, né? Tenho muita amizade masculina. Mas assim, muitas amigas não acreditavam no meu potencial. Né? Hoje, graças a Deus, não são mais minhas amigas. Porque quando a gente quer... Graças a Deus, detalhe. Quando a gente quer crescer, a gente tem pessoas que impulsionam a gente, né? Do lado. Então, se você, por exemplo, você quer ser uma pessoa de sucesso, você não vai descartar as pessoas que não querem ser bem-sucedidas, porém, você vai estar mais no meio de pessoas que são bem-sucedidas. Sentar nas mesas certas, né? Não tem Entendeu? como. Você não vai andar com alguém que pra ele aquilo é suficiente, pra você não. Porque não bate mais não é a o mesmo ideia. Propósito. Né? Você vai andar com pessoas que fazem parte do mesmo ecossistema que você. Entendeu? Então, você quer evoluir, você quer ter sucesso, você vai estar perto de pessoas que irão te impulsionar pra isso. Sim. Eu vi uma vez acho que foi o padre Fábio de Mello que falou isso. Ele falou assim, ter pessoas do seu lado quando você tá mal é muito fácil. Porque até o seu inimigo fica com dó de você quando você tá passando por uma situação difícil. Difícil mesmo tipo assim, você vê que as pessoas realmente gostam de você quando você faz sucesso. Porque aí você vê quem realmente gosta de você, de verdade, que vibra por você, e quem tá ali só por, tipo assim, não... Agora já não é isso mais, sabe? Na nossa área, até que a gente acaba fazendo bastante amizades, né? Sim. Mas, por exemplo, meu marido, ele tem um grupo e ele viaja, ele faz... Quando eles começaram a fazer sucesso,
o que mais aconteceu foi isso. Os amigos falarem que ele estava se tornando uma pessoa desumilde. Porém, não era bem isso. Sim. Ele só não estava conseguindo mais estar, ele não estava mais se encaixando naquele ambiente, né? Porque as pessoas não tinham a mesma crescente que ele ali. Não estava indo para o mesmo caminho, né? Exatamente. Então, assim, ele tinha que estar em lugares que atraíssem o que ele quer para o futuro dele, profissional. Então, assim, isso não quer dizer, por exemplo, nós aqui, nós duas, onde a gente vai estar? Rodeado de pessoas, por exemplo, que querem fazer curso com a gente, de pessoas que são muito mais evoluídas profissionalmente do que a gente. Pra gente aprender, evoluir. Queremos crescer e estar nesse patamar há um tempo, né? Por exemplo, onde a gente se enxerga daqui a um ano, né? Então, Sim. assim, a gente vai andar com pessoas com o mesmo propósito que o nosso. Sim, né? é verdade. E isso realmente, assim, eu vi isso de perto também, tanto comigo quanto com meu esposo, que é algo também muito mais difícil, que eu acabo ficando muito tempo sozinha com a minha filha. Então já tem esse lado aí mais difícil ainda, né, de ser mãe empreendedora. Sim. Que eu tenho todo o suporte, mas meu marido viaja, eu tenho que ficar muito sozinha com a minha filha. Então, assim, na verdade, não existem desculpas. Quando você quer evoluir, quando você quer crescer profissionalmente. É uma escolha mesmo. Exatamente. É uma escolha. Bom, amiga, tenho mais uma pergunta para você. O que você acha importante Para quem quer ministrar curso, a gente sabe que você hoje é Master Training da Gama, né? Da Academia da Gama. E como que foi assim, essa trajetória que você percorreu nos seus cursos? Como que você montou assim, sua metodologia? Hoje você aplica a metodologia da Gama, né? Mas como que é esse processo? O que você acha importante que a pessoa tem que ter para ministrar curso? As pessoas me perguntam muito isso. Nossa, Mi, como que eu começo a dar curso, né? Chega uma hora que às vezes a pessoa começa a sentir necessidade de ir para essa parte, né? A primeira coisa, né, é você dominar aquilo que você quer transmitir ou ensinar, repassar para outras pessoas, né? Você só consegue repassar uma técnica, por exemplo, se você tiver 100% do conhecimento, porque você não pode passar nada pela metade para a pessoa. Então, o mais importante disso tudo é você ser uma pessoa relevante, né, e entender, realmente dominar do assunto para você conseguir transmitir. A segunda coisa é você trabalhar também não só técnicas, né, dentro desse conteúdo programático. Você precisa trabalhar com a pessoa o posicionamento profissional dela, você precisa mostrar para ela o que ela precisa aparentar e apresentar para os clientes, né, que é o que vai atrair, né? Ela precisa ensinar para os alunos o posicionamento que ele precisa ter profissionalmente, em questão de higiene, biossegurança, isso, né, que é o básico, né? Básico. Mas, assim, é muito importante também, por exemplo, eu gosto de ensinar maneiras de tirar foto. Sim. Que é algo, assim, imprescindível para vender, porque, como a gente disse, é o nosso cartão de visita, né? É vitrine, e outra né? questão também, que eu acho que é uma das mais importantes, é você, para ministrar curso, eu gosto, por exemplo, lógico, a gente tem que ter uma gramática mais profissional, né? A gente tem que falar de uma maneira mais ética, mais, né, elevada, porém, nós precisamos também entender que a pessoa que está sentada ali, ela é leiga. Sim, você tem que falar de Muitas uma vezes forma... ela é leiga. Até mesmo quando ela já atua na área, você vai estar ensinando algo diferente para ela. Sim. Então, assim, por mais que você precise repassar conteúdos técnicos para aquela pessoa, você precisa explicar de uma maneira que ela vai entender e que ela vai conseguir repassar isso para o cliente dela, né? Por exemplo, quando eu explico sobre o processo cicatricial, que é o processo de fagocitose, que é todo aquele processo que o sistema linfático dá uma sumidinha, depois volta. A gente não pode chegar e falar desse jeito para a pessoa e nem para o aluno, por exemplo, ou para cliente. Você tem, o que eu falo? Eu falo assim, olha, o nosso corpo, quando o pigmento está ali, as partículas de pigmento, é como se fosse um Pac-Man. Ele vem comendo, assim, eu amei, gente, para eliminar. Não fica muito mais assim... Sim, né? Dá pra entender, né? Dá pra entender, porque a pessoa ela é leiga. Eu não vou falar, porque a linfa vai lá... Você entendeu? Então, assim, você precisa ter uma linguagem mais facilitada.
né? Você precisa ter uma linguagem mais facilitada. No conteúdo programático, é importante que você trabalhe muito sobre colorimetria para quem quer realmente iniciar nessa área aí de ministrar cursos. Você precisa explicar o mais importante, que é colorimetria. A pessoa que não entende de colorimetria, ela vai literalmente... Vai dar ruim, gente, vai dar ruim. Entendeu? Na cara da cliente. Então, você precisa ter toda essa competência aí, entender a fundo sobre pré e pós cicatricial, né? Reações orgânicas, reação alérgica, explicar sobre tudo isso, porque não adianta você sentar lá e simplesmente falar, olha, é assim que segura o tebore ou o dermógrafo e se faz o fio. Não é só isso. Você tem que dominar 100% as técnicas e tudo, todo embasamento de colorimetria, pigmentologia, higiene e biossegurança, né? Eu tô aqui falando, assim, coisas que eu tô lembrando aqui. Sim, que tem no curso, né? Isso, posicionamento profissional. Por exemplo, você não vai atender uma cliente com decotão. Sim, você entendeu? Procedimento que é... Assim, querendo ou não, a micropigmentação não é um baixo ticket, né? Sim. Já é um ticket um pouco mais elevado. Sim. Então, você precisa ter um posicionamento que condiz com aquele procedimento. Senão, você não vai passar uma imagem para sua cliente. E aí, depois ela não vai te indicar. E outra coisa também, quando você quer ministrar cursos, iniciar na ministração de cursos, e você quer atrair alunos, você precisa mostrar o quê para ele? Se o aluno ele quer fazer curso com você, significa que ele quer estar no mesmo nível que você. Exatamente. Então, gente. se você quer convencer alguém que essa pessoa precisa fazer curso com você para ser bem-sucedida que nem você tem que precisa mostrar isso para ela. Sim. Entendeu? A pessoa só vai fazer curso com você se você mostrar para ela nas redes sociais que você realmente merece ser escolhida para aquilo. Exatamente. Ai, gente, eu amei. Foi muito bom. Eu também amei. Bom, gente, a gente vai finalizar. Foi muito bom, tô muito feliz. Eu amei muito obrigada também. de você ter vindo. Me chame mais vezes. Pode deixar. Da próxima a gente faz uma dancinha pra você. Gente, nós podíamos gravar um TikTok pra gente postar. né? Bom, gente, sigam a Thaís. Como que é seu Instagram, amiga? Meu Instagram é @Thaís com H, Thaís Lima PMU. Tá? Sigam ela lá para mais dicas, ela posta bastante conteúdo. Me sigam também no Instagram, @MilenaSouzaBeauty, para vocês acompanharem os nossos eventos, mais novidades aí do podcast. E sigam o nosso podcast, @DivasPod. Uma boa noite para vocês. Boa noite, Depois divas. vai ficar disponível lá para vocês no Spotify, só clicar no link aqui abaixo na descrição. E é isso, curta muito, manda para as amigas. Uma boa noite, um beijão, divas, e até mais. Tchau, tchau.